Olá, amigos do Ipatic. Vamos falar bastante hoje sobre o nosso material, o Educa Brasil. Estou aqui com um convidado especial, que é Cris. Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia para todos, pessoal do Ipatic, bom dia, professor Devanildo, e espero que a nossa conversa seja bem proveitosa hoje. A gente vai fazer uma conversa como de professor, né? Professor fala muito, está faltando um café na mesa, né, Cris? Faltou o cafezinho. E a gente manda um recado especial, né, para o pessoal aí de Nossa Senhora da Glória, né? O pessoal que está utilizando o nosso material, professores bastante comprometidos. Tem uma escola lá, que é uma escola modelo, né, que a gente fica muito feliz aí pela utilização do material. É importante a escola modelo, né, Cris? Muito importante, porque ela vai desenvolver o material e depois as outras vão ver o resultado, né, e ampliar para outras unidades. Maravilha. Nós estamos aqui com as unidades, né, que você trabalhou bastante como conteudista, né? A gente fica muito feliz pela qualidade, né? O material ficou maravilhoso. E uma questão importante, né, que teve todo o cuidado de ser espiral, né, o tamanho, as cores que são diferenciadas, o agrupamento, né? Tudo teve um cuidado especial e muita discussão, né, Cris? Muita discussão. E o que eu acho mais interessante é que por cores, cada unidade, quarto ano verde, segundo ano vermelho, o laranja para o terceiro ano, e assim vai para o primeiro ano. Assim o professor também, ele não se perde no material, e nem o aluno, né? Ele consegue se identificar. E é importante, né, desde o início das nossas conversas, né, a professora Débora também que participou bastante, é que a gente sempre teve a preocupação da usabilidade, né, de facilitar. Então não adianta ter um monte de livro, né? Eu tenho uns alunos também, os meus filhos estão nessa época escolar, de ter muito livro, eles acabam se perdendo, né, Cris? Se perdem no material. Aí eu, como professora em sala de aula, eu tenho um cronograma para os meus alunos. Eu falo para eles, olha, segunda-feira é português, terça-feira é ciências, história, e eles acabam confundindo. Quando eles têm um material de fácil, né, visualização, manuseio, fica mais tranquilo para eles entenderem. Muito bom. Ô, Cris, você tem algumas questões aí de idealização, né, do projeto aí? Fica à vontade, tá? Sim, hoje vamos ter um bate-papo aqui, né? Vamos falar bastante. E eu gostaria de perguntar para o professor Devanildo, né? Quais são os principais diferenciais desse nosso material? Então, um dos pontos, né, que quando a gente estudou, foi para a gente ter um material, né, com uma visão baseada nas habilidades, ou seja, naquilo que o aluno precisa aprender. Isso facilita o professor na sua organização, no seu planejamento, né, e também o aluno, né, porque você não vai ficar trazendo muito conteúdos que ele não vai utilizar. E como no Brasil nós tivemos uma ótima política pública, né, que foi com as BNCCs, né, que tem um currículo comum no país todo, a gente utilizou ele como referência para a gente trazer as habilidades, né? Quando a gente fala em competência, a gente está falando em conhecimentos, habilidades e atitudes. E as habilidades estão bem descritas e enumeradas lá na BNCC. Então, cada conteudista de cada disciplina, ele utilizou as habilidades como referência. Isso dá garantia para o professor que for utilizar um material, né, o nosso material Educa Brasil, ele vai ter dado todo o conteúdo necessário naquele ciclo. Então, esse foi um ponto muito importante. Afora também, né, a questão de todo o cuidado, né, com o formato do material, a questão do espiral, para as crianças não se machucarem, para as cores, né, para ter uma fácil identificação do material em relação a disciplinas. E também foi uma discussão que você participou bastante, né, Cris? Que foi relacionada ao agrupamento, né, das disciplinas por área de conhecimento. Então, você tem matemática e ciência. Então, nesse dia, né, o aluno vai aprender matemática e ciência. Tem português com arte, né, e tem história com geografia, que são ciências humanas. Então, foram pontos, né, que até gostaria que você falasse um pouquinho desse agrupamento. Até como professora, vou falar algo interessante. As crianças carregam muito material na mochila. Perfeito. E quando elas têm o dia específico, matemática e ciências, português e arte, ela vai levar aquele material naquele dia. Então, ela já vai levar menos peso na mochila. É um facilitador para as crianças também. E a outra preocupação, né, que nós tivemos foi não ter essa visão conteudista. Né? Hoje você tem muita informação, então só colocar informação aqui, não prevendo a utilização, fica ruim, porque acaba tirando o professor do planejamento. Então, todo o nosso material foi observado com essa característica, né, de ter um significado. Então, nós utilizamos muito a teoria de David Ausubel, né, tem que ser significativo. Então, todo o conteúdo aqui, ele tem um porquê estar aqui,
Então, a gente elaborou, né, as orientações para os conteudistas, também que foram pessoas que a gente escolheu a dedo, né, a gente fala a dedo, com essa metáfora de ser pessoas que passaram por uma seleção e conhecem efetivamente o sistema educacional, processo de ensino-aprendizado e, sobretudo, né, o perfil do aluno do sistema público, que é diferente do particular, né, Cris? É muito diferente. E uma coisa muito interessante do material é que ele corresponde ao uso social. Então, todos os textos que foram pensados, todas as atividades de matemática, de ciências, história e geografia, elas são pensadas no contexto social em que o aluno está inserido. E isso é muito interessante. É fundamental, né? E o nosso material, ele dá essa condição, essa liberdade, junto com a plataforma também, né, do professor estar inserindo nessas informações regionais, locais, e que a gente chamou com Vygotsky também, né, sócio-interacionista, que é importante. Então, foi outro componente importante em toda a concepção. Né? Esses elementos de concepção foram transversais, né? Então, são muito importantes. E uma outra questão, professor Devanildo. Por que o material está estruturado em 6 disciplinas e 3 livros? Então, a questão da organização, né, de cada livro ter 2 disciplinas foi essa facilitação que você falou. Sim. O manuseio, né, tanto do aluno como do professor, né, que é importante também, a identificação por cores, a identificação rápida, né, a lógica, né, das áreas de conhecimento, né, então quando você fala em português e arte, né, você está falando em coisas que têm conhecimentos parecidos, quando você fala em história e geografia e história também. E áreas correlatas, né? Áreas correlatas, nossa área de conhecimentos correlatas. E a questão importante também é com a BNCC, né, que é a Base Nacional. Né? Então, ela pede, né, que essas disciplinas no ensino fundamental sejam, né, aplicadas. Né? Então, o nosso material dá essa segurança. Então, são disciplinas que são essenciais, né, nesse movimento, né, nesse período, nesse ciclo do Fundamental 1, nos anos iniciais, e que estão todas concebidas aqui de acordo com as habilidades que são necessárias. As habilidades essenciais, né? É.